Você que é estudante, que está se preparando para o Enem, para os vestibulares que já estão aí quase chegando, já se perguntou o que é essa tal crise hídrica que o Brasil está vivendo? Quais seriam as suas causas, as consequências e as propostas de soluções a curto, médio e longo prazo? Pois nesse vídeo eu vou trazer aqui a minha participação num evento interdisciplinar e interestadual realizado pela Inspetoria Madre Mazarello da Rede Salesiana de Escolas e que se propôs a responder exatamente essas perguntas que eu trouxe para cá agora. Então, sem enrolação, vamos direto para o vídeo. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Sérgio. E antes de eu começar e abrir a apresentação aqui, eu queria chamar a atenção, fazer um breve disclaimer aqui, a respeito das informações que serão trazidas aqui. A gente está diante de um tema que, como tantos outros, tem sido politizado, o que não era para acontecer. Então, eu quero deixar claro que as informações trazidas aqui são, acima de tudo, informações e dados oficiais. Então, as fontes que são trazidas para as tabelas, mapas, para as imagens, gráficos, tudo isso parte de fontes oficiais. Nesse caso, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Agência Nacional das Águas, ou seja, tudo tem fundamento. Por quê? Se vocês estão se preparando para uma prova como o Enem ou para os diversos vestibulares, tem que lembrar sempre que nós temos opinião, mas o que cai na prova é a ciência. Quando a gente trabalha com dados, a gente está trabalhando com a ciência, a forma que ela vai aparecer para a gente mais à frente. Ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui juntos é o que significa uma crise hídrica e em que outros momentos nós tivemos crises que impactaram a nossa economia, fornecimento de energia, impactaram as nossas vidas. Quando a gente fala de uma crise hídrica, a gente está falando de na verdade, um período, não necessariamente um momento, em que há um compromisso da distribuição de água e geralmente em função de períodos de estiagem, ou seja, de seca mais prolongada. E aí a gente teve recentemente algumas crises que foram bastante marcantes, como por exemplo, lá em 1999 e até 2001, nós tivemos a crise hídrica que gerou a necessidade de um racionamento de energia, que ficou conhecida então como a crise do apagão. A fonte, a causa, foi rigorosamente a mesma que nós temos hoje, que foi um período longo de estiagem. Depois, entre 2012 e 2015, a gente teve uma crise que atingiu bastante o município de São Paulo e as cidades da região metropolitana, que ficou conhecida lá como a crise do sistema Cantareira, em que houve um prejuízo muito grande para a distribuição de água da capital. E agora a gente está vivendo mais um período de crise hídrica que, como as anteriores, ela atinge com muito mais ênfase o sul, o sudeste e o centro-oeste. Principalmente aí sudeste, onde a gente tem uma concentração enorme de população, de atividades econômicas, mas que tradicionalmente é afetada, assim como o centro-oeste, nesse período, principalmente no inverno, porque é o período mais seco. E aí eu já adianto as consequências para depois a gente tratar as causas, porque essas sim são preocupantes e essas sim devem nos levar a repensar uma série de posturas, de atitudes, de práticas. Então, consequências. O próprio abastecimento de água, que é reduzido e precisa ser, então, racionado. Temos um problema de ordem econômica muito sério, que é a geração de energia em hidrelétricas, e no nosso caso aí, a gente hoje, com essa expansão do sistema de termoelétricas, a gente tem algo em torno de 70% da nossa energia sendo gerada por hidrelétricas. Então, ela ainda é a nossa matriz. E sem contar que, pelas características naturais do nosso país, nós não só temos a hidrelétrica como matriz, mas também temos uma vocação natural para que a gente se foque nesse modelo
mesmo não sendo mais moderno, eu não vou nem discutir a questão da geração de energia em si, tá? Já que a gente está tratando da questão da água. Mas temos sim reflexos que agora estão repercutindo, inclusive, nas nossas contas de energia, visto que houve a necessidade de acionar as termoelétricas, e elas têm um custo maior do que a geração através das hidrelétricas. A gente também tem prejuízos para o fornecimento de alimentos, que acho que todo mundo tem essa noção de que a maior parte do alimento que é consumido por nós é produzido pelo pequeno, pelo médio agricultor, e aí se eu tenho prejuízo para a irrigação, eu tenho prejuízo para a produção de alimentos. E se eu tenho uma redução dessa produção de alimentos, eu passo a ter um aumento dos preços desses alimentos e a consequente inflação. Então, nós estamos diante de um problema que, à primeira vista, parece ser algo simples e que não afeta outros setores, mas sim, afeta toda uma gama de setores, a começar pela própria distribuição de água, até chegar ao bolso do consumidor. Seguindo aqui, onde a gente vai encontrar os problemas ou as causas que levam a isso. O primeiro deles é a urbanização. Vou mostrar 3 imagens aqui e vou utilizar a cidade de São Paulo como um exemplo do que está aqui apresentado como uma má gestão de mananciais. As grandes cidades brasileiras seguiram o mesmo modelo de urbanização que foi utilizado em São Paulo. Porém, por que São Paulo? Se a gente der uma olhada aqui nesse mapa, a cidade de São Paulo está no meio de uma enorme área de concentração e dispersão de águas. Então, o que eu tenho aí é uma cidade que cresceu em cima de um rio, ou entre esses rios. Inclusive, eu já deixo aqui uma primeira recomendação de um documentário chamado Entre Rios. Entre Rios. Ele vai falar justamente desse ponto da má gestão dos mananciais, mas principalmente ele vai se focar na questão da poluição dos mananciais. Mananciais é como a gente vai chamar essas áreas de captação de água para distribuição, a retificação e canalização de rios e córregos. O que é isso? Olhem para a primeira imagem aqui à esquerda. Eu tenho um rio, que é o Rio Pinheiros, só que lá na década de 30, quando a cidade de São Paulo passa por uma grande reforma urbana. O Rio Pinheiros com todas as suas curvas, que nós chamamos de meandros, e o que acontece quando eu tenho um rio todo meandrado como esse, vai acontecer uma série de fenômenos aqui. O primeiro deles é que essas curvas tendem a diminuir a velocidade da água corrente do rio. Além disso, essas áreas próximas aqui, essas margens, elas vão compor aquilo que a gente chama de várzea, que é a área de transbordo do rio no momento em que a gente está no período de cheia. Percebam o seguinte, esse aqui é o Rio Pinheiros hoje. Ou seja, primeiro houve toda uma transformação no qual houve a retificação do canal do Rio Pinheiros. O que antes era meandrado, cheio de curvas, agora segue uma linha praticamente, uma linha reta, com algumas curvas sutis. E nas margens, onde a gente teria a área de transbordo, que é aquilo que a gente chama de várzea, o que nós temos são rodovias. Porém, em São Paulo, a coisa vai um pouco além. Alguns desses rios não só foram retificados, como também foram canalizados. E aí a palavra é essa mesmo, canalizar. Você vai entubar um rio e vai passar uma rua, ou no caso aqui do Vale do Anhangabaú, que cobriu o próprio rio chamado Anhangabaú, e aí você encobre aquilo ali, e onde antes você tinha um canal, você agora tem uma avenida. Isso traz sérios prejuízos para a quantidade de umidade suspensa no ar. Isso vai colaborar para que você tenha um ar mais seco, já que não há aquela evaporação contínua e, como resultado, a diminuição da quantidade de vapor d'água suspenso na atmosfera. Se você juntar isso a uma presença baixa de vegetação, se intensifica mais ainda o problema, o que não acontece nesse caso dessa imagem aqui, mas que acontece sim em casos de outros bairros onde os rios foram canalizados. Então, começa por essa má gestão das águas pela expansão
do espaço urbano. Esse é o primeiro problema. Segundo, a gente vai falar do próprio uso dos recursos. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando se trabalha campanhas de conscientização para o uso racional da água, quase não se fala do que representa o nosso uso em relação às demais atividades econômicas. Então, aqui a gente tem esse gráfico construído a partir de informações da Agência Nacional de Águas em 2018, que mostra para a gente que a irrigação de lavouras, e aí a gente está falando, acima de tudo, do agronegócio, representam 67,2% do consumo de água do Brasil. Sim, a gente está falando de 67,2% apenas na irrigação. E temos sempre que lembrar que a maior parte das terras agricultáveis do Brasil está ocupada pela atividade do agronegócio. Depois entra o abastecimento animal, ou seja, a pecuária, com 11,1%. Então, nós estamos falando aqui de 78,3% do consumo de água pela agropecuária, pelo próprio agronegócio, tá? E mais o abastecimento rural, que é o abastecimento das famílias no meio rural, que representa 2,4%. Se a gente juntar aí o consumo do meio rural, a gente vai perceber que o abastecimento urbano, que representa 8,7%, apesar de não deixar de ser importante o nosso cuidado com o uso da água, não significa que a gente não vá ter consciência no uso da água, que a gente não vá tentar expandir essa consciência para outras pessoas. Afinal de contas, se a gente puder ainda colaborar para essa redução, ótimo. Porém, nós estamos atrás da agropecuária, muito atrás em termos de consumo, e atrás até mesmo da atividade industrial. Então, temos um problema aí no qual é necessário repensar o uso da água. E não só nas nossas atividades, não só no nosso banho, no quanto a gente gasta de água, mas também no quanto outras atividades que poderiam ser um pouco mais bem geridas no sentido do consumo da água. E aí a gente precisa de uma modernização desses setores, tudo isso poderia colaborar. Bom, e aí a gente tem uma outra questão aqui, que é a concentração dos recursos hídricos em relação à população. Esse mapa aqui, também, com base em informações na Agência Nacional de Águas, mostra para a gente que a maior parte da água corrente no Brasil está na região norte, por motivos que a gente já sabe. E aí, só guardem o seguinte, essa enorme concentração de água na região norte tem uma grande importância para toda a distribuição dessa água, principalmente dessas chuvas, nas demais regiões do Brasil. A gente vai chegar lá. Na região norte, apesar de 68,5% da água, a gente tem 8,4% da população concentradas na região norte. Já no Nordeste, temos 3,3% do total de água disponível no país para uma população que representa 27,7% da população brasileira. No Sudeste, são 6%, para uma população que representa 41%, por isso essas crises nos afetam muito mais aqui no Sudeste do que nas demais regiões. Centro-Oeste, 15,7% para uma população que representa 7,4%, e no Sul, 6,5% da água para uma população que representa 14,3% do total de habitantes, nesses nossos aí, pouco mais de 210 milhões de habitantes. Isso é um dado muito importante do ponto de vista geográfico. E um outro dado do ponto de vista geográfico é o dado climático. É quando a gente entra no assunto das massas de ar. E a gente vai perceber o seguinte: o Brasil tem a maior parte do seu território marcada pelo clima tropical típico. E no clima tropical típico, a gente tem basicamente duas estações. Uma estação seca e uma estação chuvosa. Sendo que a estação seca é o inverno. A estação chuvosa, o verão. Não é por acaso que quando a gente tem todas as situações de queimadas no centro-oeste, ou mesmo no norte, ou acontecendo no sudeste, inclusive, elas vão acontecer durante o inverno, a estação mais seca. É quando a gente tem predomínio
dessas massas de ar aqui, a começar pela massa polar atlântica, que traz ares mais frios. A gente tem uma extensão da massa tropical atlântica que traria umidade para cá, como aponta aqui. Porém, a gente precisa lembrar que, por toda a extensão dessa faixa litorânea, a gente tem o domínio de mares de morros, ou seja, todas as serras que cortam o nosso litoral. E aí a gente vai ver aqui a ocorrência de chuvas orográficas, ou seja, esse relevo vai servir de barreira para a passagem da umidade para o interior, por isso tão seco. Mas vamos ao verão. Quando essas duas massas de ar que estão aqui, a primeira delas, a equatorial atlântica, que vai trazer a umidade do Oceano Atlântico para o Nordeste, para a parte do Nordeste, mas principalmente para a região Norte, e a mais importante delas para a distribuição das chuvas no território brasileiro, a massa equatorial continental. Ela sai daqui, de cima da floresta equatorial, ou seja, né, calor e muita umidade representada não só pela enorme quantidade de águas presentes na bacia do Rio Amazonas, mas também pela evapotranspiração, que é promovida pela vegetação. E aí a gente está diante da floresta equatorial. O que a gente vai ter como resultado disso, nessa expansão da massa equatorial continental, é a dispersão da umidade pelo interior do Nordeste, Sudeste e parte do Sul. E o Centro-Oeste, não esquecendo do Centro-Oeste. Aí eu peço uma atenção a vocês para o seguinte: onde é que a gente tem mesmo concentrado o nosso agronegócio? No Oeste Paulista, no Centro-Oeste como um todo, no Noroeste do Paraná. Ou seja, existe aí uma relação de interdependência. Porém, a gente está vivendo um período um pouco complicado no sentido em que a gente está vivendo um processo aceleradíssimo de desmatamento e queimadas, tanto do Cerrado, do Centro-Oeste, quanto da floresta equatorial, na região norte. E aí a gente começa a bloquear ou a reduzir a intensidade de um fenômeno extremamente importante, conhecido como fenômeno dos rios voadores. Então, como é que vão funcionar aquelas duas massas de ar que eu citei, a equatorial atlântica e a equatorial continental? Esse grande volume de umidade transferido do Oceano Atlântico para a floresta equatorial, e ela vai se encontrar mais à frente, essa umidade vai se encontrar com a Cordilheira dos Andes, que vai representar uma barreira para essa umidade, vai provocar a precipitação que alimenta os próprios rios da bacia amazônica. Então aqui eu tenho uma retroalimentação acontecendo. Essa água que vem do oceano, ela vai precipitar sobre a floresta, e aí a gente tem aquela característica, né, da alta umidade e do calor do clima equatorial. E com a massa equatorial continental, a gente vai ter essa grande quantidade de umidade sendo empurrada para o resto do território brasileiro, se estendendo até mesmo para o Uruguai e para a Argentina, né? E a gente tem duas imagens aqui representando o avanço dessas frentes úmidas que a gente vai chamar de rios voadores. Então a gente chega à conclusão aqui de que ameaçar de qualquer forma essa dinâmica através do avanço de queimadas e de desmatamento é sim aquilo que a gente aqui no popular, no estado do Rio, chama de tiro no pé. É quando você cria uma situação que vai ser prejudicial para você mesmo. Então, o que a gente tem aí como um futuro para o agronegócio que avança sobre essas áreas de floresta talvez, quem sabe, problemas sérios, como já estão vivendo hoje os agricultores. A gente ainda vai ter um probleminha esse ano, que é a previsão de mais um fenômeno Laninha, que vai acontecer quando a gente tem uma redução mais intensa da temperatura no Oceano Pacífico, aqui próximo à costa da América do Sul. E isso tem como um dos piores resultados, e que para a gente pode piorar a situação, a diminuição das chuvas na região sul e sudeste, causando secas, no caso o inverno árido e bastante rigoroso,
vocês perceberam que esse ano a gente teve uma incidência muito maior de neve em várias partes do território brasileiro. Então isso já indica para a gente que o Laninha já começou, apesar dele estar previsto para se iniciar agora em setembro. A gente já tem os primeiros sinais dele aparecendo já no nosso inverno. E aqui a gente tem alguns gráficos mostrando o avanço, a variação tanto das queimadas, aqui à esquerda, desde 2007 até 2020. Então nós tivemos vários momentos de elevação e queda, que até reverte um pouco daquele discurso de que a coisa acontece nesse tipo de governo, naquele tipo de governo, ou daquele presidente ou daquela. Não, isso é algo que, se nós olharmos também aqui na série histórica do desmatamento da Amazônia, a gente vai perceber que até nós chegarmos a uma diminuição mais considerável a partir de 2006, principalmente de 2009, a gente vinha vivendo momentos de aumento e redução desse desmatamento na Amazônia, que, como eu mostrei para vocês, tem sim uma repercussão para a dinâmica climática que vai levar à intensificação dessa crise hídrica. Já que chove menos, a gente vai ter problemas. E a gente percebe que, na atualidade, aqui já é um dado de fiscalização, a gente teve uma redução da fiscalização e que talvez seja a explicação para esse aumento aqui, tanto de queimadas quanto esse novo aumento acontecendo a partir de 2019. Por quê? Porque nesse gráfico aqui eu não só tenho o número de autos de infração emitidos pelo IBAMA, que diminuiu, mas também, lá a partir de 2019, uma redução do valor médio das multas aplicadas. Então, a gente ainda tende a ver esse problema acontecer por mais um tempo, em função de um combate menor que a gente está tendo, tá? Mas por que, professor, o senhor está dizendo que tem um combate menor? Se eu tenho um aumento dos casos, tanto de queimada quanto de desmatamento, e ao mesmo tempo eu tenho uma redução no número de multas, que deveria estar crescendo, eu chego à conclusão, através dos gráficos, de que há uma menor fiscalização, ok, gente? E aí, para fechar, quais seriam, né, vou passar aqui por alto, as soluções. As soluções estão justamente na reversão dos quadros das causas. Mas quase sempre que a gente está diante de uma reportagem, de uma matéria qualquer, ou mesmo de um conteúdo de livro didático de geografia, quando se fala das possíveis soluções, se aponta em primeiro lugar o que aqui eu estou deixando no último lugar, o consumo racional da nossa parte. Ele geralmente vem lá em cima, porém, por que eu fiz essa inversão? Porque nós já vimos lá atrás, no gráfico, que mais de 70% do consumo de água está na agropecuária e não necessariamente nas nossas atitudes. Devemos mudar nossas atitudes, então? Pode gastar água a rodo? Pode tomar banho de meia hora? Na boa? Calma, nós podemos colaborar. Mas temos que ter essa consciência de que há uma necessidade de modernização dos sistemas de irrigação, então nós vamos lá na fonte onde há o maior consumo, a captação e reutilização de águas pluviais, a água das chuvas, né, que é algo ainda muito pouco propagado, muito pouco utilizado, a despoluição e manutenção dos corpos hídricos, e aí vamos falar de novo de São Paulo. São Paulo tem 2 enormes rios passando por dentro da cidade, e mesmo assim é uma cidade que é rapidamente afetada pela crise hídrica. A reutilização de águas residuais das atividades humanas, ou seja, o reuso da água, os processos produtivos que se tornem, né, precisamos de processos produtivos que se tornem mais sustentáveis, ou seja, com um uso menor desses recursos hídricos. Bom, então é isso. Se você gostou dessa apresentação, não esquece de dar um like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, porque logo surgirão outras aulas, resumos de aula, de conteúdos como esse. E aproveita para compartilhar com os seus colegas que estão se preparando para todas essas provas, assim como você. Então eu fico por aqui. Um beijo, abraço para todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.